Metodologia Agile adaptada. Pois bem, vamos lá. Metodologia Agile adaptada. No segmento da filosofia de melhoria contínua, seguida no IIP, é que está bem explicado na política de Sistema Integrado de Gestão, AA, tem vindo a estabelecer uma metodologia própria baseada nos conceitos Agile. Existe uma aposta clara na implementação de novas metodologias de trabalho que permitam uma maior interação entre analistas, developers e testes, que passam a trabalhar integrados numa equipe focada num projeto. Trata-se da metodologia Agile adaptada. Esta nova metodologia está a ser aplicada em novos projetos, mantendo-se a metodologia UP para projetos Legacy. Então, a metodologia Agile adaptada, ela busca isso, uma equipe focada num projeto. Developers e testes passam a trabalhar integrados. Nessa altura, verifica-se ainda a existência de projetos que estão numa fase de transição entre a metodologia UP e a Agile adaptada. Esses projetos utilizam documentação da metodologia UP, visão, casos de uso, regra de negócio, etc. Mas que adotar algum conceito de Agile devidamente adaptado à respectiva situação. Esta nova metodologia estabelece orientações para que o processo de desenvolvimento e teste de software funcione como um trabalho em equipe passando a valorizar valências individuais versus trabalhos de equipe sobre processos e ferramentas. Software intuitivo versus documentação extensiva. Envolvimento de cliente versus entregas fechadas. Rapidez de resposta a mudanças versus planejamento formal. Então, nessa metodologia, temos essas orientações para que o processo de desenvolvimento e teste de software funcione como um trabalho de equipe mesmo. Você vê valências individuais, software intuitivo, envolvimento do cliente, né? Rapidez da resposta, isso é muito, muito importante. Embora se conheça o valor da metodologia APP para a gestão do projeto, considera-se que a metodologia Agile deve ser encorajada, pois permite agilizar o funcionamento das equipes e deletar e corrigir os erros mais cedo no processo, evitando alguma demora que advém de erros que só são deletados numa fase final do projeto, o que encarece bastante o desenvolvimento do software. Os papéis habitualmente presentes na metodologia Agile estão distribuídos por várias funções que existem no IIP. O papel do Product Owner está distribuído entre o gestor operacional e o gestor de projeto, para se poder assegurar a ligação adequada entre negócio e a equipe. O papel do Scrum Master é assegurado pelo gestor do projeto. Então você vê que o gestor do projeto ele está tanto dividindo a questão do Product Owner, né, o dono do produto, o dono do negócio, como também participando como Scrum Master. Né? A equipe em si é composta por analista, developer, teste e um gestor de projeto que também assume o papel de Scrum Master. Do ponto de vista a integração de teste na equipe permite que esses estejam presentes desde o momento da análise dos requisitos do cliente, passando pelo processo de desenvolvimento e acompanhamento à entrega do build. Os testes iniciam a concepção dos testes automatizados logo que se inicia o desenvolvimento ou mesmo antes, levantando a que a build comece a ser testada automaticamente desde o início, detectando-se eventuais erros mais cedo e permitindo uma correção quase imediata pelos developers. A existência de testes automatizados não exclui os testes manuais, essenciais não apenas a correção de erros, mas também para testar alternativas para precaver situações não automatizáveis ou em que a automatização não se apresenta como uma solução devida à relação de custo-benefício. A automatização de testes é ainda utilizada para testes de regressão quando são desenvolvidas novas funcionalidades. A automatização de teste é ainda utilizada para testes de regressão quando são desenvolvidas novas funcionalidades. Então, realmente, temos aqui os testes automatizados que estão presentes desde cedo, desde o nascimento da ideia do software, e também temos o automatizado como uma grande frente em testes de regressão. Isso não exclui os testes manuais, que eles são essenciais não apenas à correção de erros, mas também para testes alternativos, até porque o objetivo dos testes automatizados é detectar bugs.
E a gente não vai rodar novamente, pode até rodar, mas não é interessante quando é algo bem pontual. Metodologia Agile adaptada. Processo Agile, automação de teste. Planejamento da build, sprint plan. Reuniões breves e frequentes, daily scrum. Gestão conjunta de backlog, bugs, tarefa, melhorias, release, backlog e refinamento. Análise de build para evitar incremento e adaptar o backlog, sprint review. Análise retrospectiva da build, sprint retrospectiva. Planeamento da build seguindo sprint plan. Então nós temos o GP, Analyst, Develop, Test, e temos a gestão das dependências. O ciclo de vida das entregas dessa metodologia é radicalmente diferente da metodologia UP descrita atrás. A metodologia Agile adaptada é interativa e incremental e envolve um compromisso da equipe como um todo para entregar as builds com qualidade considerada adequada no prazo acordado. Metodologia Agile adaptada. Então, só para a gente pontuar bem aqui, no UP, na metodologia UP, as entregas costumam ser mais concentradas nas fases finais, especialmente na transição, enquanto no Agile, as entregas são frequentes e ocorrem a cada iteração sprint, só para a gente entender melhor essa questão. Requisitos do cliente. Então, na metodologia Agile adaptada, a gente tem os requisitos do cliente, o gestor aplicacional e o GP, nas figuras de Product Owner, estão aqui. Lista de tarefas, melhorias e bug, backlog da build. Planeamento da build, o time seleciona e inicia do topo, podem fazer commit, deliveries em sprint, a equipe analista, develop e test. Task breakout, tarefa para a entrega da build, datas de entrega não se altera, prazo de entrega curta, reunião frequente. GP, gestor aplicacional na figura do Scrum Master, controle de progresso, toda a equipe aparece na reunião. Análise da build para avaliar e implementar backlog e entrega da build. Então esse é o ciclo de vida que a gente falou aqui. É o ciclo de vida das entregas dessa metodologia radicalmente diferente. Metodologia Agile adaptada. Então vamos lá. O gestor do projeto, em conjunto com o gestor aplicacional, no papel do Product Owner, cria uma lista de tarefas, melhorias, testes e bugs, com prioridades para build, release e backlog. Com prioridade para build, release e backlog, que ficam registradas no Bugzilla. Na altura do planejamento, a equipe compromete-se com um grupo de tarefas que irá implementar, a decisão de quem faz o que e quando. A equipe tem um determinado período de tempo para executar as tarefas com que se comprometeu e tem reuniões frequentes para fazer o ponto de situação e expor dificuldades sentidas. O gestor do projeto, no papel do Scrum Master, gera a equipe e o desenrolar das tarefas. No final do prazo para a entrega da build, o deliverable estará pronto à entrega. Os testes automáticos e manuais terão de ter sido realizados, assim como os testes não funcionais e os testes do cliente em piloto. A entrega da build termina com uma análise do que foi feito e com uma retrospectiva do que ocorreu menos bem e pode ser melhorado. Para a build seguinte, a equipe escolhe outro conjunto de tarefas do backlog inicial, o release backlog, e retoma o ciclo. É bem interessante, é bem multifacetado. Definições dos rules. Product Owner será o gestor aplicacional em conjunto com o GP, numa vertente de ligação com o cliente e será o owner do projeto. Gere o backlog do release, gere as necessidades do cliente, defina as features com os clientes, acordar as datas das builds. E respectivo conteúdo. Acordar as datas da builds e respectivo conteúdo. Estabelece as prioridades para o trabalho da equipe. Gera os prazos de entrega da build. Aceita os resultados. O PO avalia a entrega da build de acordo com os critérios de Definition of Done, definições para fazer. Gera a relação com o cliente. A equipe, team, analista, developers e teste
tem o ownership do backlog, define os itens do backlog da release, define itens do backlog da build, compromete-se com os objetivos da build, organizam-se para atingir o objetivo da build, comprometem-se com o definition of done. A equipe como um todo é responsável pelo sucesso e insucesso de cada build. A equipe trabalha em conjunto. O Scrum Master será o GP, numa vertente de gestão e motivação da equipe. Facilita o andamento do processo, facilitador nas reuniões de processo, facilitador na aplicação das técnicas agiles, problem solver. Metodologia Agile adaptadas. Pontos-chave da build, sprint, events. Planejamento da build, envolvimento Product Owner, GP e GA. Só para a gente recapitular o que é o GP e o GA. Então nós temos o GP aqui, gestor aplicacional. Está bem aqui. Agora o GA, não estou achando. GP. Não, GA é gestor aplicacional, o GP está aqui, é o Scrum Master. Pronto. Gestor aplicacional na figura do Product Owner. Ok. Então, planejamento da build, envolvimento do Product Owner, GP e GA, Scrum Master, equipe, objetivo, escolher as features da nova build, decompor as features em tarefa, reuniões frequentes, envolvimento, Product Owner, GP, GA, Scrum Master, equipe, objetivo, fazer um resumo que responda às seguintes questões: o que foi feito desde a última reunião, o que vai ser feito até a próxima reunião, quais as dificuldades que enfrentamos, isso aqui é importantíssimo. Gestão fina do backlog, envolvimento, Product Owner, Scrum Master, equipe, objetivo, durante a execução da build podem fazer-se pequenas reuniões, discussões em que a equipe aborda a figura do PO para definir o que vai ser incluído na build seguinte e também são abordadas as estimativas e os detalhes da filter em falta. Revisão da build. Envolvimento Product Owner, GA e GP, cliente, Scrum Master, equipe. Objetivo, divulgar os resultados da build. Retrospectiva da build. Envolvimento Product Owner, GP e GA, Scrum Master, equipe. Objetivo, analisar a build para determinar o que funcionou bem e o que tem de ser melhorado. Então, pontos-chave da build, sprint event. Então, temos retrospectiva da build, revisão da build, gestão fina do backlog, reuniões frequentes e planejamento da build. User Store ou Filters. Os requisitos do cliente devem ser interpretados, decompostos, para permitir que a equipe tenha uma visão clara daquilo que lhe está sendo solicitado, assim evitar erros de interpretação. Nos projetos que estão numa fase de transição entre a metodologia App e Agile adaptada, são utilizados os use case e as regras de negócio. Então, só para a gente diferenciar novamente use case e regra de negócio. Na metodologia Unified Process, o use case são os centros de processo. As regras de negócio são levantadas logo no início, documentadas de forma detalhada, servem como base para analisar design e implementação dos testes. Um exemplo de um caso de uso na metodologia UP. Use case, sacar dinheiro, regra de negócio. O cliente só pode sacar se houver saldo. Limite diário, 2.000, autenticação obrigatória. Tudo isso fica formalmente descrito antes do desenvolvimento pesado. Na metodologia ágil, os use cases não são obrigatórios. Usa-se mais user store. As regras de negócio surgem aos poucos, são definidas durante as sprints, muitas vezes ficam como critério de aceito. Exemplo ágil. Sistema bancário, user store. Como cliente, quero sacar dinheiro para ter acesso ao meu saldo. Critério de aceito e regras. Não permite saque sem saldo, respeitar limite diário, exigir autenticação. As regras não precisam estar todas detalhadas no início. Comparação. Aspecto. Artefato principal, UP, use case, Agile, user store. Momento das regras, início do projeto, ao longo do projeto para a Agile. Nível de detalhamento na UP é alto e formal, na Agile é essencial e incremental. Mudanças. Na UP temos mais controlados e na Agile é esperada. Na UP usa-se use cases e regras de negócio são amplamente definidas no início.
na Ágil são descritas de forma leve e evoluem ao longo da sprint. Só para a gente entender um pouco melhor. User Story ou Feature. Nos projetos mais recentes que utilizam a metodologia Agile adaptadas para redigir as User Story ou Feature, utilizam-se a seguinte questão. I want to be able, so then, eu enquanto quero para. Role, quem, who, objetivo, que, benefício, para quê? Eu enquanto quero, eu enquanto comprador de livros quero encontrar um livro que saia do título para poder comprá-lo. Metodologia Agile adaptada. A evolução do User Story Filtering. Projetos mais recentes sem transição. Necessidade do cliente. Análise. Backlog da release. Planejamento da build. Eu enquanto quero para. A partir de uma descrição de alto nível são criados os User Story. Eu enquanto quero para. Sei que está completo quando o User Story vai permitir a criação de testes. Planejamento da build. Eu enquanto quero para. Sei que quando completo quando. Para fazer isso vem. Testes avaliam possíveis automação do teste. A equipe decompõe em tarefas para assegurar que testes são eficazes. Então você vê aí que nos user stories a gente consegue tanto extrair testes como também descobrir se dá para automatizar. Realmente isso é muito relevante. Release backlog. No caso de projetos em fase de transição entre metodologia, as informações base são os documentos de levantamento dos requisitos, os use cases, as regras de negócios que vão dar origem às tarefas. No caso de projetos recentes, trata-se de um documento base do projeto que é essencial para poder utilizar esta metodologia. Contém as User Story ou Features da release. Descrição dos itens deve ser clara e de fácil compreensão por todos os intervenientes. Estes itens devem incluir não só as necessidades do cliente, como as orientações dadas pela equipe. Definition of Done, DOD. Os critérios que estabelecem quando o trabalho pode ser considerado completo são estabelecidos e acordados entre a equipe e o GP e o gestor aplicacional, figuras de PO, e são conhecidos como Definition of Done, DOD. Trata-se de informações que indicam que todas as tarefas previstas foram realizadas. Os testes foram completados e o build foi entregue para piloto. Essa informação contém ainda a indicação dos artefatos que devem ser entregues pela equipe e que serão alvos de análise conjunta entre o GP e o gestor aplicacional e a equipe no final da build. Por exemplo, o número de entrega, os release notes, etc. E que poderão ser encontrados na Wikipedia e no Bugzilla. Para não haver dúvida, o Release Note nada mais é do que um documento ou um comunicado que descreve de forma resumida o que mudou de uma nova versão de um sistema ou produto. Normalmente informam nova funcionalidade, correção de erros, melhorias, mudanças importantes ou impactos para o usuário. Por sua vez, o Bugzilla é uma ferramenta de rastreamento e gerenciamento de defeitos, tarefas e melhorias em sistemas de software. Sprint Backlog. O Sprint Backlog é a informação onde são enumeradas todas as tarefas a ser realizadas para a build. Contém a descrição detalhada das tarefas de cada User Story. O Sprint Backlog refere-se ao compromisso que a equipe estabeleceu para cada build e detalha o tratamento que a equipe assumiu. O Sprint Backlog deve ser elaborado na fase do planejamento da build, revisto frequentemente e no final da build sofre uma análise conjunta da equipe e do produto owner para se poder concluir sobre o sucesso da conclusão da build. Então nós temos a Sprint Backlog, Release Backlog e Produto Backlog. Sprint Backlog, Sprint Backlog, Sprint Backlog.
Reuniões frequentes e comunicação. Para que esta metodologia resulte, é obrigatório que exista canais de comunicações abertos e cooperação estreita, quer entre os membros da equipe, quer com o gestor aplicacional no papel do Product Owner, com o gestor de projetos no papel do Product Owner, Scrum Master, quer com o cliente, gestor aplicacional. No entanto, a comunicação deve estar planeada por forma a permitir que as informações fluam, mas não interrompa o trabalho diário dos membros da equipe, para desta forma se poder assegurar que cumprem os prazos que se comprometeram. Então, só com reuniões frequentes a gente consegue ver isso, até para dizer se a gente está com algum impedimento ou dificuldade em alguma etapa. Revisão da build. A apresentação ao cliente e gestor aplicacional do correr da build. A apresentação das alterações introduzidas pela build, ponto de situação da build e eventuais contratempos surgidos. Validação pelo cliente, gestor aplicacional, gestor de projeto. Retrospectiva da build. A equipe deverá procurar soluções para os problemas contratempos surgidos durante a build. A equipe deverá adoptar as soluções acordadas e inscrevê-las no backlog para a build seguinte. As retrospectivas da build devem estar relacionadas entre si, por forma a obter ganhos a nível de melhoria contínua do processo. Na reunião de retrospectiva da build, deve ser analisados os pontos apresentados na retrospectiva anterior e verificar se foram abordados ou não. A quem deve ser mudado? O que ocorreu bem? O que pode ser melhorado? O que aprendeu? A equipe está motivada? Então são essas as perguntas que devem ser feitas na retrospectiva da build. Chegamos agora a ambientes. Ambientes. Então nós temos o ambiente de produção, pré-produção, teste, aí temos piloto, formação, teste 1, teste 2 e temos o ambiente de desenvolvimento. Ambiente, log genérico, localização, var, opt, sumapp, domain 1, ficheiro server. Log específico do cliente, localização, app, domain 1, logs, nome do projeto, ficheiro, nome. Então esses são os logs do servidor. Temos log genérico, que fica na pasta var, opt, sum, up, pdomain, domain 1, logs, ficheiro server logs. Ok. Log específico do cliente, localização app, domain 1, logs, nome do projeto, ponto log, ficheiro, nome do projeto, log, exemplo, ps log. Ambiente, visualização dos logs do cliente. Cliente Java, janela de linha de comandos do Windows. Então você pode ver aqui, erro de conexão offline, parâmetro offline, serve não está, servidor não representa um caminho válido para a direção. Invocando login service, Visualização dos logs do servidor. Instrução tails. Forma de utilização. Visualização da escrita dos logs em tempo real. Então nós temos extensão DT, forma de utilização, visualização da escrita dos logs em tempo real. Tail F ficheiro log. Pronto, aqui é para ver o log em tempo real e visualização das últimas X linhas escritas no ficheiro de log. Tail, aqui é F, muda só isso, só muda a letra. Entrando. Tail, traço F, ficheiro, ponto log, real time e barra N, última, né? Ok, ver logs, instrução tail. No caso de log genérico, poderá ser executado o script ver logs para visualizar os logs. Este script substitui a seguinte instrução, tail. Ok, então no caso de log genérico, poderá ser executado o script, né?
Agora, a forma de utilização é essa aqui, instrução texto. Níveis de debug de logs. Os ficheiros de logs podem ser configurados em 3 modos diferentes. Debug, nível de maior detalhe, que inclui as carry, erros e execuções geradas pela aplicação. Info. Neste modo, apenas as carry são escritas no ficheiro de log. Erro. No ficheiro são escritos apenas os erros e exceções geradas pela aplicação. Essa informação é configurada nos ficheiros de propriedade dos logs específicos de cada projeto, localizado nos ficheiros .property, app domain dist configuration. Exemplo de um ficheiro de propriedade: pslog.property, log4j, categoria ps igual a debug. Aprender ficheiros write, appender ficheiros write, log4j, append.ficheiro igual org, apache.log.file appender, log4j, appender ficheiro.file igual app domain. Ok. Então aqui é os níveis de debug para que possa ser colocado nos logs. O que eu mais usava era info, neste caso apenas as carries são escritas nos ficheiros de log. Ambientes, horário de deployment de AA até às 10h30 manhã, 12h30 às 14h, a partir das 17h. Endereço de e-mail das entregas de AA. Ok. Lista de e-mail de AA. Entregas, teste, consultas. Esses aqui são os e-mails dos ambientes. Só não entendi muito bem. Agora chegamos ao ciclo de fluxo de entrega. É o ciclo e fluxo de entrega. Equipe de desenvolvimento, meio, equipe de projetos, AD entregas, entrega, AA entrega, deployment, AA teste, pré-produção, produção. Então, equipe de desenvolvimento, a desenvolvimento realiza a entrega, meio, equipe de projetos, submete e-mail para a equipe de projetos, entrega, AA entregas, deployment, AA teste, pré-produção, acreditação da build. Então, para chegar na área de teste, tem que primeiro a equipe de desenvolvimento, obviamente, a equipe de desenvolvimento envia o e-mail para a AD entregas, entrega para a AA entrega, a desenvolvimento, e o deploy. Show de bola. A acreditação da build, pré-produção, meio de autorização do gestor de produção. Área de acreditação, ciclo e fluxo de entrega. Então, primeiro, a equipe de projetos procede à compilação dos source e através das FIC procede à entrega. As alterações de banco de dados são aplicadas a pedido da equipe de desenvolvimento, a equipe de base de dados, antes da entrega para a equipe de AA entregas. Depois de efetuado o deploy, a build fica disponível para teste. Então, só quando falo deploy. Quando os testes terminam, a build pode ser rejeitada em ambiente de teste ou piloto, ou caso contrário, é enviada para pré-produção. Pronto, então, só para traduzir em miúdos, a equipe de projetos compila o código-fonte, sources, seguindo o que está definido na FIC. Essa FIC aí é a ficha de implementação de código, certo? Ela define quais alterações entram na build, quais módulos foram alterados, script de bancos, coisa desse tipo. A equipe de desenvolvimento solicita alteração no banco. Se for necessário, a equipe de banco de dados aplica essas alterações antes da entrega. A versão é entregue, deploy em um ambiente. Após o deploy, a build fica disponível para teste. Resumo rápido: deploy sistema instalado no ambiente. Source, código-fonte, build, versão gerada a partir do código, FIC, documento que controla e autoriza o que entra na entrega. O quarto passo aqui, após a conclusão dos testes de regressão no ambiente de pré-produção, é enviada o e-mail de acreditação com o gestor do projeto. Validação final da build em produção. Ciclo e fluxo da entrega. Segunda, terça, 12 às 12. Ambiente de teste. Término dos testes em ambiente de teste. Ambiente de pré-produção. Acredito que é aqui que é realizado
Isso aqui é muito importante. Ciclo e fluxo de entrega. Segunda e terça, 12 e 12. Término dos testes de ambiente de teste. Entrega enviadas para pré-produção até 12 horas. Ambiente de pré-produção, então acredito que seja aqui à tarde. Quarta manhã, estação padrão. Envio de e-mail com o que vai entrar, pedido e respostas, confirmações e acreditação até as 15 horas. Então, recapitulando, segunda e terça, sempre às 12 horas, em ambiente de teste, deve ser terminado os testes do ambiente de teste. Entrega enviadas para pré-produção até as 12 horas. Ambiente de pré-produção está aqui. Quarta-feira, manhã, estação padrão. Envio do e-mail com o que vai estar, com o que vai entrar e pedidos e respostas, configurações e acreditações até as 15 horas. Envio do e-mail com OK por parte do AA para a produção até as 17 horas. Quinta, 15 horas, produção. Equipe de emergência intervém caso surjam problemas graves em produção. Então, esse é o ciclo e fluxo de entrega. Está aí no momento 31. Chegamos agora ciclo e fluxo. Segunda-feira, testes terminados. Data limite apenas para build que irão para a produção. Na quinta-feira desta semana, envio de e-mail para todos os GPs a questionar previsão. Previsão, inclusão das builds para entrada em produção. Quinta-feira. Terça-feira, entrega enviada até às 12 horas para pré-produção. Deploy em pré-produção a partir das 21 horas. Início dos testes de regressão em pré-produção. Envio do e-mail para GPs com aplicações previstas para entrada em produção, pedindo confirmação mais acreditação até às 17 horas. Isso aqui é muito importante. Quarta-feira, últimos testes em pré-produção, mais acreditações. Deploy do cliente na estação padrão. Validação de estação padrão durante a manhã, envio do e-mail com o OK final por parte da AA para a produção até às 17 horas, deploy em produção durante a noite. Quinta e sexta-feira, caso sejam detectados problemas graves em produção, a equipe de emergência reúne para definir um plano de ação. Ciclo e fluxo de entrega, ciclo normal. Desenvolvimento, teste 1, teste 2. Teste 1 agora já entendi o que é funcionais e não funcionais, aqui teste de regressão. Piloto e formação. Então tem mais essa dúvida aqui que eu vou... Então nós temos desenvolvimento, piloto, formação, teste 1, teste 2, pré-produção e produção. Ciclo de emergência, desenvolvimento, pré-produção e produção. Ciclo normal, ciclo de emergência, desenvolvimento, pré-produção, produção. Então, o ciclo de emergência é outro aqui. Só não está claro quando é que eu entro no ciclo. Cadê? A equipe de emergência reúne para definir um plano de ação. Ok. Ciclo e fluxos de entrega. Os release notes são documentos na X-Week e a sua entrega é obrigatória para teste. Release note do projeto GAD. Por que é obrigatório? Para que a gente entenda o que mudou. Pode ver que tem release note do projeto, introdução, objetivo, âmbito, referências, organizações, descrições desse release, ambiente, destino e recurso. Então é importante. Esse X-Week é justamente o que vai dizer o que é uma release, um path, coisa desse tipo. Ciclo e fluxo de entregas, tópicos relevantes da release. Neste ponto são identificados as dependências com outros objetos, com outros projetos. Então tá vendo aqui as dependências, ó. Vai ter no release note também. Ciclo e fluxo de entrega, tópicos relevantes do release note. Instalação. Neste ponto são identificadas as alterações de base de dados que possam existir. Requisitos. São especificados novos requisitos e impactos que o mesmo possam ter em requisitos já testados. Impactos em outro subsistema. São identificados os impactos que este build possa ter em outros subsistemas. São
especificadas as correções efetuadas e impactos que os mesmos possam ter em requisitos testados. Novos requisitos de impacto em requisitos atestados. Chegamos agora a testes. Erro, defeito e falha. Olha que coisa legal, vai abordar isso também. Que pode causar uma falha na utilização do sistema, cria um defeito, falha ou bug no software, o erro cometido por uma pessoa. Então, o erro cometido por uma pessoa é o... Tá aqui. Erro, defeito e falha. O que se pretende com os testes de software? Elevar a um nível aceitável o grau de confiança no correto funcionamento da aplicação. Elevar o nível. Então, o que é que se pretende com o teste de software? Elevar para um nível aceitável, elevar para o nível aceitável a confiança no funcionamento da aplicação. Nós temos o erro, defeito e falha. O erro é o erro cometido por uma pessoa, cria um defeito, falha, o bug. Então, o erro, pessoa. Defeito é falta ou bug. Você pode ter uma funcionalidade que não se comporta como deveria, ou você pode ter uma funcionalidade que não funciona. É um botão que você clica e não acontece nada. Está causando defeito ali. Vai ser um bug de toda forma, mas não existe aquela funcionalidade. Não está sendo chamado o método correto, ou está chamando um método que não existe. Ok? E falha. A falha já pode causar uma falha no sistema. Então, o erro ele pode causar um defeito que vai causar uma falha no sistema. Então, basicamente é isso. Triângulo do diabo. Qualidade, custo e tempo. Triângulo do diabo. É importante atingir um equilíbrio entre as três vertentes deste triângulo para se conseguir otimizar esforço. Este equilíbrio depende da criticidade e risco do que se está a testar. Regra básica. Fixando dois dos lados do triângulo, o terceiro lado é algo que temos de aceitar. Exemplo, custo baixo e tempo reduzido, qualidade baixa. Deixa eu ver de novo, custo baixo e tempo reduzido, qualidade baixa. Diminuição do tempo, aumento do custo ou perca na qualidade. Ok. Então, regra básica, fixando dois lados, o terceiro lado é o que temos que aceitar. Então vamos lá, por que a gente chama isso de triângulo do diabo? Né? Porque no mundo real alguém sempre pede o impossível, quero rápido, barato e perfeito. O triângulo mostra que isso não existe ao mesmo tempo, entendendo cada vértice. Tempo, quanto tempo você tem para entregar? 1 mês? 3 meses? 1 ano? Custo, pessoas, horas, ferramentas, infraestrutura, exemplo, 2 desenvolvedores versus 10 desenvolvedores. Qualidade, nível de teste, robustez, quantidade de funcionalidades, baixo número de erros. Agora vem o ponto-chave, o equilíbrio. Você não pode maximizar os três ao mesmo tempo. Exemplo, quer mais rápido, menos tempo. Para manter qualidade, custos, mais pessoas, mais horas. Se não aumentarmos o custo, a qualidade, menos testes, mais bug. Exemplo 2, quer mais barato, menos custo. Para manter qualidade, temos que aumentar o tempo, demora mais. Se não aumentar o tempo, cai a qualidade. Exemplo 3, quer alta qualidade, qualidade sobe, custo sobe, tempo também. Uma forma para entender melhor, em projeto você escolhe 2, rápido, barato ou bom. A terceira será sacrificada. Exemplo fora de TI, rápido mais barato, acabamento ruim. Rápido mais bom, caro. Barato mais bom, demora. Então sempre vai ter que escolher um desses três, 2 desses e nunca os 3. E onde entra o equilíbrio? O equilíbrio não significa deixar tudo maximizado, significa decidir conscientemente qual lado pode ceder de acordo com o objetivo do projeto. Esse é o objetivo do triângulo. Exemplo, startup aceita menos qualidade inicial para ganhar tempo.
Sistema bancário, qualidade não negociável, custo e tempo aumento. Projeto acadêmico, custo fixo, então tempo e qualidade variam. Relação com Agile e Apple, ligando a pílula tradicional, o escopo e qualidade mais fixo, tempo e custo variam. Já no ágil, o tempo, sprint e custos são mais estáveis, qualidade e escopo variam a cada entrega. O triângulo continua existindo, o ágil não quebra, só lida com ele de forma diferente. Então, continuando, chegamos agora à parte mais visível dos testes, é a execução. Mas para ser feito efetivo e eficiente, o planejamento dos testes deverá contemplar tempo para outras atividades. O processo padrão contempla as seguintes atividades principais: planejamento e controle informal, análise e desenho dos testes, implementação e execução, avaliação e registro de erros, atividades finais. Algumas atividades poderão sobrepor-se ou executam-se em paralelo. Então, continuando, o planejamento e controle, ele define o que será testado, quando e por quem, e estabelece prioridade. É chamado informal porque não existe documentação pesada. Pode ser simples, checklist, conversa, quadro Kanban. Exemplo, nesta semana vamos testar login e cadastro. João testa login, Maria testa cadastro. Se der erro crítico, paramos tudo. 2. Análise e desenho de teste. Entender os requisitos, identificar cenários de teste, definir casos de teste. Aqui você pensa o que pode dar errado. Exemplo, funcionalidade do login. Cenário, usuário válido, senha errada, usuário inexistente. Então, usuário válido, senha errada, usuário inexistente, campo vazio. Implementação e execução dos testes é criar os casos de teste passo a passo, preparar dados de teste e executar os testes no sistema. Pode ser manual e automatizado. Exemplo, caso de teste, informar o usuário válido, informar a senha válida, clicar em entrar. Avaliação e registro de erros. Compara resultado esperado versus o resultado obtido. Registra falhas encontradas, classifica impactos e prioridade. Normalmente, usa-se uma ferramenta, exemplo, Bugzilla, Gira. Exemplo, bug registrado, título, login aceita a senha incorreta. Severidade alta, status aberto. Atividades finais. Verifica se os testes planejados foram concluídos, valida se o critério de saída for atendido, gera relatório final, encerra o ciclo. Exemplo, todos os testes críticos passaram, 3 bugs médios ficaram para a próxima versão, sistema aprovado para homologação. Visão geral, em uma linha planejamento, pensar nos testes, executar, registrar erros, fechar o ciclo. Então, no planejamento, define escopo e prioridades, análise, identifica cenários, implementação, cria e executa teste, avaliação, registra efeitos, atividade final, encerra e reporta. O planejamento é informal e não fica registrado. Os testes estão alocados a projetos específicos, pelo que a sua disponibilidade está facilitada. Planejamento de testes, desenho dos testes, mais tabela de Excel, documento de Word, fluxo nem sempre são desenhados. Planejamento do teste informal sem registro. Definir, então, no planejamento de testes informal sem registro, define metodologia geral, identifica princípios gerais e adota durante a execução dos testes. Por exemplo, está atento à ocorrência de execuções, verifica a ocupação dos registros na máquina, CPU e memória, valida as atualizações de banco de dados, etc. Identificar os requisitos a testar. Para cada um dos requisitos, identificar os tipos de testes a realizar, avaliar os riscos identificados, para, por exemplo, definir prioridades e plano de contingência, alocar recursos. Teste. Metodologia AP, desenho dos casos de teste, introdução. O desenho tem início pelos requisitos funcionais, casos de uso, por ordem de prioridade funcional e gravidade dos riscos, e termina com os requisitos não funcionais. A identificação dos casos de teste para os requisitos funcionais passa pela identificação de fluxo de acordo com a metodologia UP. Um caso de teste estrutura-se da seguinte forma: ID de teste, descrição, fluxo, no caso dos requisitos funcionais, passos a realizar, resultados esperados, indicador de sucesso e insucesso.
Está prevista a utilização da ferramenta mais teste para a definição dos casos de teste, mas nem sempre é possível. Os casos de testes representam a evidência dos testes realizados. No entanto, nem sempre é possível desenhar casos de teste devido à indisponibilidade do tempo dos recursos face à urgência dos testes. Metodologia A. Desenho dos casos de teste. Categorias. Requisitos funcionais. Pré-condições, input, requisitos funcionais. Pós-condições, output. Objetivo: testar inputs, outputs, pré-condições, pós-condições. Categoria dos testes funcionais. Categoria de teste. Recapitulando. Categorias: requisitos funcionais, pré-condições, input, requisitos funcionais, output. Nós temos aqui pós-condições, pré-condições. Objetivo: testar inputs, outputs, pré-condições, pós-condições. Categoria dos testes funcionais, ciclo de negócio, interface do utilizador, componentes, integridade e serviços e dados. Requisitos não funcionais. Objetivo: testar a característica do sistema. Categoria de teste: estabilidade, carga de estresse, volume, configuração, instalação, compatibilidade, alta disponibilidade, failover, recuperação, autenticação, controle de acesso, batch, incorrência e acessibilidade. Existe caso de teste standard já definido para algumas categorias de teste, nomeadamente interface de utilizador, usabilidade e estabilidade. Metodologia E. Exemplo de caso de uso. Fluxo normal de eventos. O sistema verifica se existem infrações registradas no sistema de contraordenanças que ainda não foram processadas. O sistema... Exemplos de caso de uso. Fluxo normal de eventos. O sistema verifica se existem infrações registradas no sistema de contraordenanças que ainda não foram processadas. 2. O sistema obtém a informação da infração registrada no sistema de contraordenanças que ainda não foi processada, a NR 015. Obtenção de infração registrada. 12. O sistema verifica a existência de processo de contraordenança para a entidade RN 19. Verificação da existência de processo. 21. O sistema gera a notificação guia através do UC015, gera a notificação e respectivo guia de pagamento. Fluxo alternativo de eventos. O sistema verifica que existe alta notícias participações do sistema de fiscalização registrada no sistema de contraordenança que ainda não foram processadas. O sistema obtém a informação do auto notícia participação registrada no sistema. O sistema prossegue no ponto 3 do fluxo normal do evento. Exemplo de regra de negócio, RN 19, verificação da existência de processo. No registro de processo de contraordenância, bem com base na participação manual, o sistema verifica para cada infrações da participação a existência de processo de contraordenanças para o mesmo infrator com as mesmas infrações e cujas datas das infrações sejam as mesmas. No registro de processo de contraordenanças, com base nas infrações obtidas nos SISS, onde se inclui os ACO, se o processo a registrar não estiver em estado de arquivado por motivo de prescrição de infração, apenas pode existir um processo por infrator e infração e cuja data de infração seja a mesma. Isso aqui são exemplos de regras de negócio, veja como é diferente. Exemplo de condições a testar, RN09, regra de negócio da 19, identifica-se as seguintes condições a testar. Vou dar um zoom melhor aqui para conseguir ler. Então temos condições a testar, tabela de decisão. O processo tem por base uma participação manual, falso. Fluxo certo, verdadeiro. O processo tem por base infrações obtidas do IS. Não existe um processo para o mesmo infrator. Não existe um processo com as mesmas infrações. Não existe um processo com as mesmas datas de infração.
O processo a registrar não está no estado arquivado. A infração do processo não pode ser prescrita. Então você veja que para cada uma das condições a testar existe um fluxo que tem que ser obedecido. Foram feitos 11 fluxos para cada uma das condições a testar. Algumas não precisaram ser validadas, fluxo 7. Ele identifica esses fluxos justamente aqui, RN19, no registro. Aí o sistema verifica para cada infração a da participação. Então ele encontrou primeiro os fluxos e depois gerou de acordo com as regras que ele entendeu. Fluxo associado a um caso de teste. Após a identificação dos fluxos específicos dentro das regras de negócio e casos de uso incluídos e estendidos, os mesmos deverão ser combinados de forma que faça sentido para que se obtenha um fluxo completo e consistente que defina o caso de teste. Um exemplo de um fluxo completo para o C poderá ser o seguinte: norma 2, regra do negócio 15, infração. Ter entregue fora do prazo regulamentar a declaração de remuneração. Normal, pessoa coletiva. Infração, a data de infração, mas que se encontra no estado arquivado. Os fluxos identificados devem ser completos, isto é, indicar no primeiro ponto do caso de uso e terminar no último. Não devem ser ambíguos, o caminho deve estar claramente definido, incluir chamadas à regra de negócio e os casos de usos incluídos estendidos. Muito interessante. Metodologia já adaptada. Nessa metodologia, os testes estão tanto quanto possível integrados no código e ocorrem automaticamente. Na situação em que não é possível ou viável automatizar os testes, são realizados testes manuais. Recepção e entrega build. Verificar dependências. Pode ser necessário efetuar outros deployments, dependendo do projeto. Verifica novas configurações, alterações no servidor. Pedir que sejam efetuadas as alterações da base de dados, processo automatizado. Script automático vão buscar os binários ao nexo para o repositório AA. Efetuar o deployment, atualização do ambiente cliente-servidor, atualização das versões no GUS, atualização de controle de versões, entrega binária, atualização do cliente, atualizações dos templates no servidor, atualizações dos clientes nos ambientes, atualizações do controle de versões nos vários ambientes, atualização de gestões no site, atualização de estatísticas e relatórios mensais. Deployment e configurações de ambiente. Elaboração dos scripts SQL ou PL/SQL para a obtenção dos dados de teste. Definições do procedimento de teste. Automatização dos casos de teste. Não é possível automatizar tudo, mas deve se automatizar sempre que possível. A automação é especialmente adequada para a execução de testes de regressão. A utilização de um framework. Utilização de um framework desenvolvido e mantida pela A, que passa pela utilização de uma folha Excel com os dados de teste. Deployment e configuração de ambiente. A execução dos casos de teste normalmente realiza-se pela seguinte ordem: smoke test, funcionalidades, interface do utilizador, estabilidade, usabilidade, performance. Simultaneamente com os casos de teste, verifica-se os resultados. Se for detectada alguma não conformidade, o mesmo é registrado no Bugzilla. Se existirem não conformidades impeditivas da entrada em produção, é necessária a entrada de uma nova build corretiva. Acreditação e rejeição de builds. É da responsabilidade da A acreditação ou rejeição das builds. Uma build deverá ser acreditada pela A quando não existe não conformidades críticas e ou urgências registradas no Bugzilla num estado diferente da resolvida ou eliminada.
A acreditação ou rejeição de um build é materializado pelo seu registro nas aplicações das estatísticas de AA e pelo envio de um e-mail após a conclusão dos testes no ambiente de AA. Os templates dos e-mails de acreditação ou rejeição encontram-se disponíveis no site AA. Então temos teste, piloto, pré-prod e geral. Leia o documento de metodologia de teste para informação mais detalhada sobre o critério de acreditação e rejeição de uma entrega. Exemplo de e-mail de acreditação. Assunto descreve referência do build, aplicação, status e acreditação. Build acreditada. Então, continuando, o assunto descreve referência da build, aplicação, estado da acreditação. Boa tarde, serve o presente e-mail para informar. Deixa eu dar um zoom melhor aqui para conseguir ler melhor. Então, seria assim. Assunto descreve a referência da build. Build mais 4% da cópia acreditada. Boa tarde, segue o presente e-mail para informar que o build foi acreditada pela A no ambiente de pré-produção. Aguarda-se indicação do responsável do projeto sobre a entrada em produção. Início dos testes. Fim dos testes. Indicação dos períodos efetivos em que decorrem os testes. Relatório de não conformidade e estado grave. Então, continuando, temos o texto que refere o status do build, serve o presente e-mail, tem a indicação do período efetivo em que decorreram os testes, a numeração das NC novas e respectiva gravidade, não conformidade, a enumeração das não conformidades alteradas no respectiva gravidade, a enumeração das não conformidades não fechadas na aplicação e respectiva gravidade, então, enumeração das não conformidades não fechadas nas aplicações. Também temos aqui a enumeração dos recursos envolvidos. Temos o copy, Yasmin e Ana Rita Mendes. Temos espaço para a colocação de comentários. Também aqui na lateral, nós temos logo verde indicativo que builds referidas foram acreditadas pela AA. Então é bem tranquilo, é um exemplo de e-mail de acreditação, chegam bastante, mas só para a gente ver como é tranquilo fazer. Teste de aceitação. Teste realizado em piloto contém os dados mais próximos do ambiente de produção efetuados pelos utilizadores finais. O principal objetivo não é encontrar defeitos, pretende-se validar os requisitos e o grau de satisfação dos utilizadores. As validações efetuadas pelo utilizador podem implicar em implementações de alterações ou novas funcionalidades, entrega de uma nova build. Teste de pré-produção e produção. Os testes em pré-produção assumem uma relevância especial, pois representam a derradeira revisão do software. Os objetivos a alcançar com estes testes são os dois seguintes: verificar que a versão aplicacional enviada para pré-produção funciona corretamente com as configurações de hardware e software do ambiente, uma vez que pré-produção é uma réplica de produção. Garante-se desta forma que a aplicação pode ser instalada e configurada em produção. Para este efeito são realizados testes nas máquinas designadas por estações padrão que simulam um posto de atendimento. Assegurar que os fluxos principais das operações mais importantes funcionavam corretamente, aumentando assim a confiança no correto funcionamento das aplicações em produção. Maior ou igual a teste de regressão do tipo de aplicação e projeto. Testes em pré-produção e produção. Teste de pré-produção e produção. Continuação. Em pré-produção poderão executar-se adicionalmente testes de funcionalidade e tickets recebidos de produção
Os testes em produção são realizados pela equipe de prevenção da AA e são exclusivamente testes de configuração. Apenas se testam operações de consulta. Teste de regressão. Regressão ao nível da build. Efetua-se uma análise de impacto para que se identifique onde e de que forma as alterações afetaram o sistema. Informações fornecidas pela análise e desenvolvimento. Selecionar os fluxos de execução com base nas áreas identificadas. Regressão ao nível de projeto. Identificar os casos de teste de forma a que seja possível executar casos de teste em tempo útil. Garantir que a build a disponibilizar aos utilizadores tem um nível de qualidade aceitável. A abordagem a seguir tem como base a prioridade de requisitos e a prioridade dos casos de teste, definida com uma colaboração dos analistas e gestores do projeto. Requisito de prioridade alta ou essencial. Selecionar os casos de teste de prioridade 1 e 2. Requisitos de prioridade média ou desejável. Selecionar os casos de teste de prioridade 1. Requisitos de prioridade baixa. Selecionar um subconjunto dos casos de teste de prioridade 1. Teste de regressão. Na seleção do conjunto de testes de regressão, deverão ser adotadas técnicas que permitirão selecionar o menor número possível de casos de teste para a cobertura pretendida. Para otimizar o número de casos de teste, a técnica a utilizar é a seguinte: combinar o maior número possível de condições a testar no mesmo caso de teste. Recapitulando, otimização do número de casos de teste. Na seleção do conjunto de testes de regressão, deverão ser adotadas técnicas que permitirão selecionar o menor número possível de casos de teste para a cobertura pretendida. Para otimizar o número de casos de teste, a técnica a utilizar é a seguinte: combinar o maior número possível de condições a testar no mesmo caso de teste. Eliminar o mais possível a redundância. Existe redundância quando dois casos de teste contemplam a mesma condição a testar. Então, a gente não vai fazer isso no teste de regressão. O objetivo é pegar um teste que ele englobe um grupo muito grande de casos de teste, e assim a gente elimine 10 e faça em um único teste, ou 20 em um único teste. É muito possível isso, porque no teste de regressão normalmente é uma pessoa que entende muito do negócio e consegue então obter essa resposta facilmente. Teste de componente. Componente, web service, serviço. O web service é uma solução utilizada na integração de sistema e na comunicação entre diferentes aplicações e instituição, que a gente chama de microserviço. Os web services e as aplicações comunicam através dos dados em XML. Um web service não tem interface gráfica, sendo necessária uma ferramenta para interação com o utilizador. O SOAP UI é a ferramenta utilizada pelo AA para enviar e receber pedidos XML para o servidor através do web service. Então é através do SOAP UI. O exemplo de uma utilização do SOAP UI para teste de web service de e-mail. O envio para o servidor. É um RAW, a resposta do servidor do e-mail foi enviada com sucesso. Ele pega até uma requisição mesmo, uma requisição HTTP, não um XML, melhor dizendo, request, e vê o response. É interessante. Esse é teste de componente. Serviços EJB. Os serviços são implementados através da tecnologia EJBS, que permite desenvolver aplicações Java de forma rápida e simplificada, baseada em componentes distribuídos, transacionais, seguros e portáteis. É um componente que é executado no servidor aplicacional. Para acesso ao componente é necessário ter uma interface retoma que pode ser gráfica ou código Java. Foi desenvolvida uma aplicação do II que permite testar os serviços isoladamente através de uma interface gráfica, Service Test e Eclipse. Service Test. Introduz o IP do servidor onde se pretende testar. Pressiona Test Target. Escolhe o projeto e a interface a testar.
escolher o serviço, pressionar Test Service e surge a janela para introduzir os dados. Muito interessante mesmo. Maximizar para a apresentação do VO e introduzir os dados relevantes ao teste. Pressione Invoke. Service Test. Clique aqui para ver uma demonstrativa de um teste unitário. Não é possível. Agora vamos ver ferramentas que são utilizadas. Cucumber e Selenium são ferramentas. Automatização de testes agiles. Mais testes. Ferramentas de planejamento, desenho, execução de testes com geração automática dos relatórios. Essas ferramentas foram desenvolvidas à medida para a equipe de AA. Skill Test, automatização dos testes. SoapUI, ferramenta freeware para teste de web service. Bugzilla, ferramenta freeware para gestão de reporte de bugs, não conformidades. Service Test, ferramenta desenvolvida à medida para testar os serviços unitariamente. SQL Develop, seleção, criação de dados de teste, verificação dos resultados no banco de dados. OWASP-Zap, Parse, WebScribe, SQL Map, XSSMe, Template Date, ferramentas freeware para teste de segurança. Então nós temos aqui o OWASP-Zap, Parse, WebScribe, SQL Map, XSSMe, Template Date, ferramentas freeware para teste de segurança. Skill Performance, teste de carga, estresse e desempenho, LoadUI. Ferramentas freeware para teste de cargas aos web services. Gmeter, ferramenta freeware para teste de carga, estresse e desempenho. TWA3 Total Validator, ferramentas freeware para teste de usabilidade e acessibilidade. Java Visual VM, ferramenta que permite criar perfis de aplicações para correr numa VM local para analisar o respectivo desempenho e utilização de memória. Fret Framework para apoio à automação de testes funcionais. ScriptIt, ferramenta de disponibilização na Free, ferramenta WebGPT que permite executar script em Groovy e Java no contexto de Application Service. Kali Linux, modelo de distribuição Linux Kubernetes usado para efetuar teste de segurança. WebSpec, ferramenta utilizada para efetuar scan aos sites que vão para alvo teste para avaliar as falhas de segurança que podem existir. Eclipse é uma ideia para desenvolvimento Java que suporta várias outras linguagens, tais como C, PHP, CodeFusion, Python, Scale, através de utilização do respectivo plugin. Skill Performance e observação seletiva de teste de carga. A realização dos testes de carga é uma ferramenta morosa e complexa que implica recursos com conhecimentos especializados, sendo que o tempo de preparação e desempenho de implementação dos testes é muito superior ao tempo de execução. Os testes de carga aplicam-se a qualquer tipo de aplicação, sistema ou arquitetura. O ambiente utilizado para a realização dos testes de carga deverá ser o mais idêntico possível ao ambiente de produção. Depende da complexidade dos dados, estes poderão ser gerados pelos testes ou pelo DBA. Os dados de teste poderão ser criados a partir do BCV produção, ou com recursos de ferramentas de geração de dados. Chegamos agora a estatísticas AA, que finaliza assim este módulo. Indicadores-chave de desempenho, KPIs, KPIs do processo de gestão de qualidade. Indicadores específicos de AA. Porcentagem de builds versus interações aceitas pelo AA. Indicadores genéricos. Porcentagem de builds devolvidos, rejeitados, AD entregas. Porcentagem de aplicações com processo de verificação e validação de entrega.
Estatística A, relatório de estatística. Relatório. Média de builds entregue, build do estado detail. Dependência, build em teste, build em pré-produção, build em produção. Média de builds entregues por dia, semana e mês. Builds entregues por estado. Número e porcentagem de builds em teste. Número e porcentagem de builds aceite. Número de builds rejeitados. Total de builds entregue. Builds por estado de produção. Builds de dependência. Projeto. Build com lista de dependência. Build em teste. Build em pré-produção. Build em produção. Relatório. Controle de versão. Lista de web services. Controle de versões. Lista de web services. Bugzilla e não conformidades. Produção. Projeto web service. Cabe builds produção. Chegamos agora ao relatório de estatística, status mensal dos builds em A. Ok, status de build em A. Mas escolheram em testes, aceites e rejeitados. Então nós temos aí um número grande. Hein? Mas por bem que os aceites não estão tão ruim não, 50. Os rejeitados é me preocupante. Tá alto, tem que cair mais. Em setembro, por exemplo, relatórios de estatística, builds e produção, builds em produção. Relatório de estatística A, builds rejeitados e expectativa razão. Temos aí um número alto, esse aqui escurinho é detecção de não conformidades a 87. Interrupção dos testes por nova entrega. Detecção de não conformidade muito alta. Relatório de estatística A, builds com não conformidades estados aos entrada em produção externa e interna. Assim a gente finaliza então essa apresentação. Agradeço pela paciência de ter ficado aqui até o final. Vou deixar nesse último slide justamente para ter essa visão, esse overview, e até o próximo vídeo.